Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Ó Senhor. Por favor, podem se assentar, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Casa de Clemência e Bondade, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. E ao longo desses dias, já caminhando para a finalização do tempo da Páscoa, Jesus está na sua despedida, na despedida de seus discípulos. A despedida porque daqui a alguns capítulos do Evangelho de São João, Jesus viverá a sua hora. E a hora no Evangelho de São João significa o momento no qual ele entrega a sua vida. Ninguém a toma, ele a entrega. E na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, 3 coisas se concretizam que ele próprio já sinaliza: o pecado, a justiça e o julgamento. Ele fala isso a seus discípulos no momento em que ele se despede, para que quando o momento da sua cruz acontecer, eles saibam perceber o que está por vir e mais, o que eles terão de viver. O que está por vir é um caminho novo. Um caminho novo a partir da experiência e da visualização do que, na verdade, o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Jesus, no alto da cruz, ele demonstra qual é realmente a capacidade que nós temos quando o nosso ato de crer nele não se transforma em um caminhar com responsabilidade e com liberdade. Hoje, mais cedo, eu me lembro que eu, inclusive, falei um pouco disso, que a liberdade não é aproveitar das oportunidades. Liberdade é saber assumir as consequências de cada escolha que nós podemos fazer. Todos os dias nós fazemos escolhas. E crer em Jesus Cristo, mais do que simplesmente ir por uma onda, exige a capacidade de assumir a liberdade de um convite. Vinde após mim, venham depois de mim, me sigam. Mas um seguir que está com o compromisso de deixar com que a palavra dele molde os nossos passos, o nosso viver, o nosso agir. Daí o pecado realmente significa não acreditar em Jesus. Mas o acreditar aqui não significa simplesmente dizer, eu creio. Porque com tantas circunstâncias falam que creem em Jesus, e eu já escutei relatos como esse, no qual a pessoa com tamanha fidelidade, entre aspas, com tamanha fé, é capaz de matar outra pessoa e dizer, eu não tenho responsabilidade com isso. Ou outros que aproveitam-se de circunstâncias
e por aproveitar de modo indevido de determinadas circunstâncias, promovem o mal para outras. Evidente é o caso no qual uma pessoa, por aproveitar as oportunidades, ao retirar o dinheiro de algum lugar, um dinheiro que não lhe pertence, ele prejudica a outras. Isso na esfera pública, também na esfera privada. O pecado consiste não em simplesmente fazer alguma coisa, mas também em deixar de fazer. Por isso que Jesus, ao dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, eu quero que a vida de vocês dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Ele está dizendo justamente por crerem em mim, que o viver de vocês, marcado pelo horizonte que é a cruz, não repita aquilo que fizeram comigo. Mas que vocês, mesmo que sofram o ato da entrega cotidiana, tenham a capacidade de evitar que outros passem pelas consequências do pecado, que não atinge somente a mim na minha consciência com Deus, mas também é responsável pelos males na vida de outras pessoas. Simples. A infidelidade de um pai ou de uma mãe, ou a infidelidade de um filho, não causa sofrimento somente para ele, mas também para os seus, para os que estão ao redor dele. Não acreditar em Jesus Cristo significa não viver o seu mandamento, não se sentir responsável pelo que se faz. A justiça é mostrar que aquele que foi condenado injustamente, que recebeu a pior das condenações, porque a cruz significava justamente isso. Esta pessoa, ela é tão vil que ela não merece nem o céu e nem a terra, por isso ela fica num espaço vazio. E a justiça, aqui, significa aquele que foi considerado o mais indigno, que a morte seria pouco para ele, por Deus, pelo próprio Pai, não foi acorrentado pela morte. E a justiça na Sagrada Escritura significa viver plenamente a palavra, com todas as consequências e com liberdade, e confiando naquele que não nos desampara. Aquele que, como diz o salmista, libertastes minha vida da morte. A justiça. A justiça que faz com que todos nós, se cremos realmente em Jesus Cristo, tenhamos a capacidade de viver com responsabilidade a liberdade que temos. Não é porque me foi dado uma grande quantia em dinheiro, e essa quantia em dinheiro está nas minhas mãos e ninguém sabe de onde veio, que me dá o direito de fazer o que eu quiser com ela. Não é meu, pertence a alguém. E o julgamento que Jesus cita para os seus discípulos é que: qual é o senhor do mal? Qual é aquele que incita justamente homens e mulheres a viverem com irresponsabilidade, com uma falsa liberdade, senão aquele que nós não precisamos nem citar o nome. João Paulo II disse que era o mistério da iniquidade, o mistério da maldade. Aquele que, se nós dermos vazão e dermos espaço dentro de nós, ele cresce e justifica, inclusive, os nossos atos mais terríveis. Aquele que é capaz de nos fazer acreditar que vale a pena qualquer coisa, a qualquer preço, para conseguir o que se quer, e de qualquer forma. Ele não precisa de propaganda.
ele já tem páginas demais nos jornais. O chefe desse mundo, que já está condenado pela entrega de Jesus na cruz, ele perde o poder sobre nossa vida quando, como os discípulos entendemos, Jesus foi, sofreu, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, mas Ele não nos deixou sozinhos. E dentro de nós Ele nos deu a força do Espírito para que consigamos discernir o que realmente é necessário, o que é preciso e o que é urgente fazer. O necessário é o que, se deixarmos de fazer de alguma forma, como comer, por exemplo, sofreremos consequências. É necessário sermos fiéis aos outros, é necessário sermos justos, é necessário sermos bons, é necessário sermos honestos, porque a nossa desonestidade um dia encostará naqueles que amamos. Não precisamos fazer força. Não é difícil de entender isso. A perda de vacinas prejudicam alguns. A irresponsabilidade de um pode atingir a outros. É um exemplo bobo, não é? Mas que pode custar a vida de alguém. O que é preciso ser feito? Ora, quem não precisa trabalhar, quem não precisa cuidar de seus filhos, quem não precisa de sair de sua casa ao seu trabalho de forma digna. Mas o precisar não é a mesma coisa que necessitar. Pelo contrário, é urgente que todos nós saibamos, dentro de nós está o Espírito. E é preciso termos a noção do que, nesse exato momento, o que se eu deixar de fazer, fará mal a alguém. É urgente que nós tenhamos a atenção para um exemplo que eu acabei de receber há poucos dias, na região aqui do bairro de Paciência, em Sabará, no qual algumas vidas estão sendo colocadas em risco, simplesmente por causa da negligência no acompanhamento de concessões de trabalhos por empresas. É urgente porque muitas vidas correm risco. É urgente que todos nós tenhamos a consciência que é necessário usarmos máscaras, o álcool gel. É urgente que nós tenhamos a consciência de que não precisamos mais de pessoas que propaguem mentiras ou que se deem ao trabalho de promover uma desesperança, o medo. É urgente que nós tenhamos homens e mulheres que sejam capazes de incentivar os outros para que, diante de tanto medo, adquiramos uma nova força para viver mais um dia. Enfim, o Senhor diz: eu estou indo, vocês ficarão. Eu darei a vocês um defensor, para que vocês saibam, o pecado só dominará sobre vocês se vocês não crerem em mim. A justiça não se realizará em vocês se vocês não forem fiéis ao que eu lhes ensino. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a medida do meu amor é aquela expressa na cruz, dando a vida por vocês. E a justiça, o julgamento do mundo presente, se dará pelo fato de termos crido ou não no Senhor, termos assumido a sua palavra, portanto sermos justos, e teremos ou não contribuído para que o bem, para que aquilo que é vigoroso, para que aquilo que promove a dignidade cresça, ou se nós teremos contribuído para que a tristeza, o desespero, ou mesmo a omissão
tome conta da vida de tantas pessoas. Tão simplesmente o Senhor, se despedindo de seus discípulos, Ele coloca nas suas mãos a responsabilidade de fazer. Eu lhes ensinei como viver. Se creem em mim, vivam do modo mais adequado. E não instigados por aquele que não precisa de muita propaganda, mas que, infelizmente, ele insiste em nos cutucar e ajudar-nos a pensar, erroneamente, de que vale a pena fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer medida, a qualquer hora, com qualquer um, desrespeitando a vida, a dignidade. Pensemos bem. Que o Senhor nos ajude, nos inspire e que a força do seu Espírito nos dê condições de realmente crer, viver a sua palavra e deixar com que o mal seja julgado pelas suas ações e que o nosso bem promovido por amor faça a diferença nas vidas dos que se desencantaram com tantas notícias de desesperança. Crendo no Senhor e na sua fidelidade, apresentemos nossas preces. A cada prece responderemos: inspirai-nos,